quem tem que julgá-lo é a Comissão Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional, Conselho Nacional do Ministério Público e tal, e ele vai ser investigado, julgado, vai ter o direito de defesa e tal, se cometeu. Mas o Aras disse claramente que ele até usou a expressão, faltaram cabelos brancos nas decisões da Lava Jato. Então, muitas decisões com os cabelos pretos e tal, ele fez essa citação de cabelos pretos e cabelos brancos, quer dizer, muitas decisões precipitadas, de gente sem experiência, que é o Dallagnol. O Dallagnol praticamente é um cara novo, né? Um cara muito novo e tal, e o Aras dizia isso, olha, falta isso tal, que os procuradores têm que falar pelos autos, o procurador não pode ter holofote, não pode procurar holofote, tem que manter discrição, claro, aquilo que, né, indica o bom senso. Então, estava achando que, poxa, Augusto Aras, e eu que tinha criticado o fato dele não ter participado da lista tríplice, né? Eu achava que o fato de não participar da lista tríplice indicava um alinhamento com o presidente, porque a lista tríplice são os procuradores que os procuradores indicam para manter a sua autonomia. A PGR é autônoma, ela não pertence a nenhum poder, nenhum judiciário. O Ministério Público é autônomo. E eu critiquei isso abertamente. Eu dizia assim, poxa, Augusto, até tive uma discussão com o meu amigo Paulo Aurélia Leite a respeito disso. Ele dizendo, olha, estão me dizendo que o Augusto Aras é um cara bom e tal. E eu dizendo, não, mas o fato dele não estar na lista tríplice e ter sido escolhido diretamente indica que ele está alinhado com o Bolsonaro. Isso é muito ruim. E o Paulo me contestando. E eu, quando eu vi hoje a sabatina, eu disse, poxa, mas olha que o Paulo tinha razão, o cara é bom mesmo, né? Aí, bom, na coisa dos cabelos brancos e cabelos pretos, teve até um episódio que eu estou me lembrando agora. Então, Aras elogiou os cabelos brancos, ele tem cabelos brancos e barba branca, assim como eu. Olá, Biojo News, olá também, boa tarde. E o próprio Augusto Aras, quando disse que faltaram cabelos brancos nas decisões da Lava Jato, olá, Márcia Maldonado, Florianópolis, presente, muito obrigado. Um dos senadores, numa réplica, fez uma citação que eu achei uma indireta a Augusto Aras. Ele citando, não lembro mais quem é o autor dessa frase, mas a frase era a seguinte, eu acho que era do Rui Barbosa, que cabelo branco não é prova de virtude, porque os canalhas também envelhecem. O Augusto Aras não respondeu, preferiu não responder. Bom, mas eu ia falar do escorregão aí, estava Augusto Aras, dando claramente as indicações de que a Lava Jato vai acabar como ela é, parar com essa história de ficar os procuradores, né, a força-tarefa. Ele criticou também o negócio do dinheiro da fundação, que só o Poder Executivo pode mexer com dinheiro, não o Ministério Público. Criticou, né? Criticou o Dallagnol, sem ser, às vezes citando, às vezes não citando Dallagnol, mas dando opinião sobre a Lava Jato correta, que a Lava Jato extrapolou, que não, né? Aí começou a escorregar. Não lembro mais quem perguntou sobre prisão em segunda instância. E ele defendeu a prisão em segunda instância. Eu fiquei surpreso. Até então, eu achava até que o Bolsonaro tinha escolhido o cara errado. Será que o Bolsonaro errou? Escolheu um cara bom? Não avisaram que o cara era bom?
E aí que o Augusto Aras disse, não, prisão em segunda instância normal. Puxa vida, mas então ele não sabe, quer dizer, claro que ele sabe o que está escrito no artigo 5º da Constituição, mas não quer obedecer. Então, ele está afrontando a Constituição, né? Isso está escrito no artigo 5º, embora o STF tenha feito aquela lambança que não corrigiu até agora. Está lá na Constituição, artigo 5º, prisão só depois de esgotado o último, de vencido o último recurso da última instância. A última instância é o STF. E o Augusto Aras defendeu prisão em segunda instância, nem justificou, só disse que sim. Aí eu já senti, se tá vendo? Bom, uma outra coisa que pegou mal na sabatina é que ele criticou a Raquel Dodge, sem citar a Raquel Dodge, mas disse que os antecessores e tal, e muitos absurdos, não sei o quê, e um dos absurdos que ele citou é a criação da Ordem das Camélias. Então ele contou isso como se fosse uma piada. Daí um dos senadores corrigiu que a Ordem das Camélias é conferida a quem combate o trabalho infantil. Então é uma coisa séria, não é uma piada. Ele praticamente debochou da Raquel Dodge. Bom, mas aí perguntaram sobre os índios. Aí parecia o Bolsonaro falando. Quando começou a falar dos índios, parecia o Bolsonaro falando. Sabe o que ele falou? Por que os índios... por que os índios não podem ser ricos? Quer dizer, não tem nada a ver, a civilização dos índios é outra, não tem nada a ver com riqueza, com eles querem morar na floresta e tal. Então aí, quando ele falou isso, ele transgrediu uma das atribuições da PGE, que é defender a cultura indígena, defender os indígenas até judicialmente. A PGR tem que ser a defensora número 1 dos indígenas. Essa é uma das atribuições constitucionais da PGR. Devido a essa relação com os índios, é que o Janot falava tanto em flechada, enquanto tiver bambu, lá vai flecha. Não é, Júlio César Ribeiro Pereira? Paulo Eduardo Canhadas, tudo bem aí? Então me pareceu que ali, quando ele falou dos índios, que os índios também podem ser ricos, me lembrou que o Bolsonaro falou na ONU sobre os índios estão sobre terras ricas. Então, qual é a mensagem? Tira os índios de lá e vamos explorar os garimpos, oferecendo as terras da Amazônia, onde estão os índios, para a exploração de garimpos. E o Aras concordou com isso. Então já falei, não, o Bolsonaro não se enganou não, escolheu um cara alinhado com ele. E olha que, no começo também, o Aras tinha dito, respondendo a outro senador, que não tem alinhamento nenhum com o Bolsonaro. Aí logo em seguida, ele defende prisão em segunda instância, que interessa ao Bolsonaro, que mateu Lula, né? E nisso também se alinha com o Moro. Porque uma das propostas do pacote anticrime de Moro é legalizar a prisão em segunda instância, oficializar, colocar na Constituição, como se isso fosse possível. Então, aqueles que achavam que o Augusto Aras não defendia as mesmas coisas que o Moro, porque ele não era da Lava Jato, estão vendo que não, que ele era, enfim, tem críticas à Lava Jato, mas adota coisas da Lava Jato. Prisão em segunda instância. Como é que ele pode defender a prisão em segunda instância se a Constituição diz o contrário?
Bem, então ele afrontou a Constituição, transformou os índios em brancos, né? Que os índios têm que ser como os brancos, por que eles não podem ser ricos e tal. Não defendeu os índios, que era uma das atribuições dele. Daí, pior ainda, o Randolph Rodrigues perguntou o que ele achava de 64, se foi um golpe militar ou não. E aí o Augusto Aras chamou de movimento de 64, e que foi um movimento popular. A população pediu e foi aprovado pelos políticos, pelos senadores. Não, ele não falou em golpe militar nenhum, não teve militar na parada. Então, aí eu falei, não, o cara realmente diz que não está alinhado com o Bolsonaro, mas logo em seguida se alinha com o Bolsonaro. Sendo que ele também já tinha declarado que o Eduardo Bolsonaro ser nomeado para a embaixada em Washington não é nepotismo. Tem um comentário aqui do Júlio César que não confia em advogado. Aí, mas olha, não pode generalizar também, né? Tem advogados e advogados, tem jornalistas e jornalistas, juízes e juízes. Não dá para generalizar, né? Muitos advogados são confiáveis, né? Eu conheço muitos. Generalizar nunca é correto, né? Mas esse Augusto Aras, olha, eu comecei achando que o cara era bom, mas não é não, é alinhado com o Bolsonaro, totalmente alinhado com o Bolsonaro. As ideias, né, são as mesmas, quer dizer, um cara de cabelo branco que não vê nenhum militar em 64, não vê uma ruptura da democracia em 64, só em 68, aí ele tentou se corrigir, que em 68 sim, tal. Júlio César me avisou o quê? Do Aras? Bom, eu também, eu disse logo de cara que o Aras, por ter sido escolhido fora da lista tríplice, só por ter escolhido porque está alinhado com o Bolsonaro, senão o cara não ia escolher. O Bolsonaro é um sincericídio atrás do outro. Ele confessa as ilegalidades que ele pratica, porque ele exige alinhamento, embora a Constituição diga que a PGR é autônoma, não pode pertencer ao Executivo. O Bolsonaro faz questão de mostrar que é, sim, atrelada ao Executivo, que é uma ilegalidade. Ele escancara isso. Outros que talvez tenham feito isso, sempre, pelo menos, tentaram manter as aparências. Porque é uma ilegalidade você submeter o chefe da PGR à sua linha. E ele submeteu, está na cara. A senha é o movimento... Quem fala movimento 64, aliás, como Dias Toffoli, está alinhado com Bolsonaro, é a senha. A senha desse grupo é essa. Movimento, que movimento de 64? Golpe de Estado. E as tropas que saíram de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, e o Castelo Branco, e o Costa e Silva, e os tanques no Rio de Janeiro, que Brasília ainda era incipiente. A capital era o Rio de Janeiro, estava lá né? A invasão foi ao Rio de Janeiro, chegaram os militares lá do Rio de Janeiro. Aí o Aras, vejam só, ele se estendeu sobre o assunto, falou, não, os políticos aprovaram porque o cargo de presidente ficou vago. Porra, presidente
O presidente foi tentar reunir forças no Rio Grande do Sul para se defender, porque foi traído pelos generais, pelos comandantes. E o Aras não viu nada disso, aliás, como o Bolsonaro. Então eles estão muito alinhados. E não poderiam. Mourão misterioso, quer que eu cante Mourão misterioso? Mourão misterioso. Mourão aprovou o Aras também, né? Aprovadíssimo. Mourão misterioso. Tudo que o Aras puder fazer para ajudar o Bolsonaro, ele vai fazer. Isso não tenho mais dúvida a partir de hoje. Ele tem muito poder, a PGR tem todo o controle externo do funcionamento da polícia do Brasil. E o PGR pode tanto acusar o presidente da República como protegê-lo. E tudo indica que ele está alinhadíssimo com o Bolsonaro. Ele não vai cumprir a coisa. Imaginem, o chefe da PGR que é a favor da prisão em segunda instância, que é coisa do Moro, é coisa da Lava Jato. Então, quem disse que ele não é a favor da Lava Jato em alguns aspectos? Ao mesmo tempo, eu entendi que a Lava Jato já era. Aliás, a Lava Jato já era quando o Moro entrou no governo e os seus amigos que ele trouxe para dar Lava Jato para o governo. Né? Ali, e também eles cumpriram, o que eles queriam era prender o Lula. Isso está cada vez mais evidente. Isso é um absurdo. Todos os procuradores queriam, esses procuradores da Força Tarefa, queriam a cabeça do Lula. Traga a minha cabeça do Lula. Então, a hora que eles prenderam o Lula, acabou a missão deles. Agora, o Aras vai oficializar o fim da PGR. De novo, o fim da PGR. Não, o fim da Lava Jato. Porque a PGR que criou a Força Tarefa, 40 procuradores trabalhando nessa tal Operação Lava Jato. Mas a Lava Jato era para investigar a Petrobras. Para isso é que ela foi formada. Acabou, já investigou. Então tudo tem começo, meio e fim. Aí tem uns senadores, né, aqueles falsos moralistas, mas como acabar com a Lava Jato, este símbolo da moralidade? Parece que é antes e depois de Cristo, antes e depois da Lava Jato. Meus caros, a missão da Lava Jato era investigar o assunto Petrobras. Já foi investigado, acabou. A operação Manos Limpas, lá da Itália, também acabou. Tudo acaba. Chega, acabou, investigou a Petrobras, extrapolou, deu muito poder a esses procuradores. Vocês viram no que deu dar muito poder. O Dallagnol queria uma estátua. Quer dizer, começaram a delirar. Daqui a pouco iam construir pirâmides, iam querer ser embalsamados, iam querer construir uma necrópole dos procuradores na Praça de Moscou, na Praça dos Três Poderes. É isso que dá, quando se dá muito poder. Principalmente a pessoas novas, inexperientes. Como o Dallagnol. O Moro se mandou a tempo. Ele deu graças a Deus de ir para o governo para escapar da Lava Jato, entendeu? É como o jogador que sai no auge da carreira ou sai quando já está... não se aguenta mais. O Moro saiu no auge, falou tchau, Lava Jato, estou indo lá pro governo, vou lá tentar ser presidente daqui a pouco. Acabou a Lava Jato. Agora, tem que alguém dizer, ó, acabou. E quem tem que dizer? A PGR. PGR que criou essa força-tarefa. É o PGR que tem que acabar, que é o que vai fazer o Augusto Aras. Então aí, estava corretíssimo. Ele estava correto, estava indo bem na sabatina. Você lembra aquele... Como é que chama aquele personagem da Escolinha do Professor Raimundo? Que ia... Hoje o senhor estava indo tão bem, ele erra na última pergunta.
Hein? Alguém se lembra do nome desse personagem? Aqueles, o professor faz duas perguntas, ele acerta. Primeira pergunta acerta, segunda acerta, é na terceira. E aí o professor diz, pô, mas o senhor estava indo tão bem, é como Augusto Aras. Estava indo tão bem, foi saudado por todos os baianos ali, Otto Alencar. Não, não é o Rolando Lero. Não, acho que era aquele personagem que fazia o Simplício. Né? O Simplício, Júlio César. Lembra o Simplício? Ele é o pai da... como se chama aquela atriz que tem a filha, a Cleo, a mãe é a Glória, né? Não é o pai da Glória... Putz, me escapou agora. A mãe da Cleo, sabe a Cleo, né? Que toda hora aparece nas redes sociais, postando fotos e tal. Ela é uma boa atriz também. Isso, Glória Pires. O Sandoval Quaresma. Isso aí, o Sandoval Quaresma, o pai da Glória Pires. Ele... O professor perguntava uma coisa, o Dom Pedro, não, Dom Pedro I, 1822, certo. E o filho dele? O filho dele é Dom Pedro II. E a escravidão? Aí o cara delirava e tal. O senhor estava indo tão bem e agora vai levar um zero. Como o Aras hoje, para mim tinha que ter tirado um zero. Porque o cara não respeita a Constituição, está dizendo que vale a prisão em segunda instância para ele. Diz que não teve golpe de Estado, quer dizer, não sabe distinguir ditadura de democracia. É perigosíssimo ter um PGR assim. E está alinhado com o Bolsonaro, o que não pode ser, porque o PGR tem que ter autonomia, ele não vai ter autonomia. Ele mostrou que não tem autonomia e mesmo assim foi aprovado pelos senadores. Se eu acho que o Bolsonaro vai instalar uma ditadura... Olha, é o seguinte, não precisa instalar uma ditadura hoje, né? O que faz, por exemplo, na Hungria, ele vai estrangulando as instituições que garantem a democracia. Não dá um golpe. Assim, primeiro estrangula a imprensa, economicamente, aí não tem mais jornal de oposição, o jornal de oposição vai fechando, aí não tem crítica, certo? Não tem... fiscalização, não tem os podres sendo revelados, assim como fizeram na Hungria. Vai pressionando os políticos de oposição de alguma forma, ou processando, alinhamento com a justiça, como isso que o Bolsonaro está fazendo, quer dizer, que o Bolsonaro está tentando implantar uma ditadura, é claro que está. Isso é evidente, por isso ele tem que ser barrado. Até o Raoni hoje está pedindo que ele tem que sair. Ele veio para destruir a democracia. Alguém tem dúvida a respeito disso? Não, ele diz isso todo dia. Ele está afim de destruir a democracia. Por que vocês acham que ele abertamente escolhe um procurador-geral da República, alinhado com as ideias dele, as ideias absurdas dele, que não teve golpe de Estado em 64? Não, foi movimento. Imagina. Movimento 64, então Augusto Aras com seus cabelos brancos não viu o que aconteceu? Eu vi. Essa marcha da família foi organizada pelos políticos comprados pelos americanos. Aí teve uma clara participação do IBAD, teve político, campanha paga pelos americanos. Aquilo foi uma corrupção deslavada. O golpe de 64 foi uma corrupção deslavada. Primeiro os políticos foram comprados pelos americanos, e não é teoria da conspiração, isso foi provado. E as pessoas foram incitadas por esses políticos, chamaram o Padre Peyton dos Estados Unidos. Marcha da família com Deus pela liberdade. Imagina, ninguém sabia o que estava fazendo, viu umas senhoras ali e tal, rezando contra o comunismo. Então, não tinha comunismo nenhum, como agora. Claro que naquela época, em 64, 5 anos antes, tinha havido a Revolução Comunista em Cuba.
Então as pessoas aqui ficavam apavoradas. Mas imaginem, Cuba e o Brasil imenso, ia ter uma revolução comunista aqui. Como? Acusavam o João Goulart de comunista, porque ele queria fazer reforma agrária. Imagina, era um latifundiário, como é que ia ser comunista? Mas essa foi a ameaça, porque as pessoas foram para a rua rezar para evitar o comunismo. Não teve nada de movimento 64, foi um golpe dos militares. Será que o Augusto Aras, com as suas barbas brancas e cabelos brancos, primeiro que ele viveu aquilo, se eu vivi, por que ele não viveu? E depois deve ter lido a respeito. Né? Está nos livros, está nos jornais o que aconteceu em 64. Quer dizer que foi movimento, os militares nas ruas dando porrada nas pessoas, aquilo era movimento 60, movimento, ou era um golpe de Estado, ou houve uma ruptura, houve uma nova Constituição. Como é que ele fala que foi que só em 68, a nova Constituição foi em 67, antes de 68. Então como é que não houve ruptura? Como é que não houve golpe de Estado? Claro que houve, mas ele, para se alinhar a Bolsonaro, afirmou que não houve golpe de Estado em 64. Então, olha, para mim, eu acho que os senadores não deveriam ter aprovado. Eu acho que os senadores erraram, aprovaram na comissão, aí vai para o plenário, já está aprovado. Aliás, nenhum indicado por presidente em tempo algum foi reprovado. Então, mas eu acho que ele não deveria ser aprovado. Primeiro, que demonstrou claramente que está alinhado com Bolsonaro, o que não pode ser, inaceitável para um PGR, escancarar isso. Ele dizer que não houve golpe de Estado, ele não sabe distinguir ditadura de democracia. Então, como é que ele contraria totalmente a Constituição, que diz que a prisão só é possível depois de condenação do último recurso, na última instância, e não na segunda. E não na segunda. Mas ele falou em habeas corpus. Mas e daí? O que adianta habeas corpus se ele defende a segunda instância? O habeas corpus vai adiantar para quê? Sim, ele vai ser considerado ilegal, habeas corpus. Se formar, se o STF não se reunir para finalmente retornar a validade do artigo 5º da Constituição, que não foi suprimido. Claro, está lá na Constituição. Mas o STF disse que não é para cumprir. O STF permitiu provisoriamente a prisão em segunda instância. E o Augusto Aras, hoje, concorda com a permanência da prisão em segunda instância, que é também a posição do Sérgio Moro. O Augusto Aras não concorda com a coisa do Sérgio Moro, mas concorda com algumas concorda, com a prisão em segunda instância. E para mim, quem afronta a Constituição, quem não segue o que está na Constituição, e ele repetiu várias vezes, eu tenho que seguir o que está na Constituição. Mas ele não segue. Ele próprio não segue. Como é que ele quer exigir que os outros sigam? Se ele é o exemplo, ele é o chefe da PGR, os 4.000 procuradores, os 18.000 funcionários que integram o Ministério Público. Apontou vários problemas internos e tal, que ele vai resolver, administrativos e coisas absurdas e etc. Mas o mais importante para mim era ele mostrar submissão à Constituição. O que está escrito na Constituição não se discute, mas ele afrontou a Constituição. Defendeu prisão em segunda instância. Defendeu
que não houve golpe de Estado em 64, mas um movimento. Que movimento? Que movimento ele viu em 64? O movimento das tropas, o movimento dos canhões vindos de Juiz de Fora. Foi esse o movimento. Portanto, o movimento militar. O movimento militar é golpe de Estado. Se tem um presidente eleito e os militares o obrigam a sair do poder, como é que se chama isso? Movimento? Hein? Por que os militares ocuparam o poder? Coincidência? Se era um movimento popular, por que o povo não ocupou o poder, e sim os militares? Então, esse doutor Augusto Aras, data vênia. Ou ele não vê a diferença, ou diz isso por conveniência. Senão, não seria escolhido. Então, de uma forma ou de outra, não me agrada para chefiar a PGR. Se eu sou senador, eu reprovaria. Teve uma intervenção fantasmagórica do Serra. O Serra parecia um ET. Eu não sei se ele está muito velhinho, se ele está doente, o que ele tem. Mas o Serra apareceu ali, de repente, ali na comissão. Aí, depois de elogiar o Augusto Aras, que é experiente e tudo, fez a ressalva, né? Que foi golpe de Estado e tal, e se mandou. Mas ele falou assim, eu fui o primeiro punido, não sei o quê, eu tinha 21 anos, claro que foi um golpe de Estado e etc. Então, o Serra, pelo menos, limpou a barra, mas aprovou assim mesmo o sujeito, entendeu? Aprovou a si mesmo e tal, e a nossa bancada vai aprová-lo, e etc. Mas ele parecia um ET, ele estava a cara do ET, assim, fiquei até assustado com a situação dele ali, com a fisionomia, né? Mas é isso aí. O que vocês acharam? Vocês viram o Aras? Eu assisti a quase toda a sabatina. Bonui, quem está falando de Paris? Estou vendo que tem uma parisiense aqui. Valéria Torres, Serra Ramon, Sara Soares. O Serra está no bico do corvo. Sara, você acha? O Serra está no bico do corvo. Eu não sei se ele está com... Será que ele está com alguma doença? Porque ele envelheceu de repente, né? As pessoas envelhecem de repente. Eu vejo, às vezes, fotos de um amigo meu, de um conhecido que era jovem. Aí eu tomo um susto. Aí eu penso, será que eu estou com essa cara de velho também? E devo estar também, claro. Ninguém escapa. Ou você morre jovem ou fica velho, né? Não tem terceira via, né? Ou você morre jovem, fica a imagem jovem, ou você vai ficando velhinho, e se transformando. Que você se transforma a cada dia, a cada segundo, sei lá, né? A transformação é permanente, mas a gente só nota a uma certa altura, né? A gente só nota a uma certa altura. De repente, envelheci. Mas eu não sinto que envelheci, gozado, né? Eu não consigo pensar como velho. Não consigo. Às vezes eu vejo um anúncio assim, Folha procura jovens repórteres, né? Aí eu falo assim, será que eu me candidato? Ai, meu Deus do céu. Meu
meu aniversário já passou. Julho. Ô, Marco Schneider. Tudo bem aí? Paulo Eduardo Caiadas. Acho que a gente pensa como novo. É, porque eu não me imagino com 70 anos, juro por Deus. Eu não me imagino. Porque eu não tenho as preocupações que têm as pessoas da minha idade, sabe? Dinheiro guardado, seguro de saúde. Nunca tive seguro de saúde, nem eu, nem meus filhos, nem minha mulher. E, sei lá, eu sobrevivo assim. Não sei como. Não sei como. Uma vez, uma cigana leu minha mão e falou: olha, não se preocupe. Às vezes vai parecer que o dinheiro acabou, mas não vai acabar. Então, e tem sido assim, né? Eu não tenho nenhum dinheiro guardado aí, mas quando falta dinheiro, o dinheiro aparece. Até agora, pelo menos, né? Tem acontecido isso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que esse Augusto Aras não vai ser um bom PGR, não vejo. Então, se o cara não respeita a Constituição, não respeita o artigo 5º, como é que vai ser um bom PGR, né? Se ele acha que não teve golpe de Estado de 64, não sabe a diferença entre ditadura e democracia, ele acha que índio tem que ficar rico, quer dizer, não vai proteger os índios, vai entregar os índios para os garimpos, as terras indígenas para os garimpos. Ele é a favor da exploração sustentável da Amazônia, ou seja, deveria ter sido reprovado na sabatina. Mas é tradição aprovar. Qualquer pessoa que se indica ali. Acho que os políticos já ficaram pelo menos satisfeitos, porque ele vai acabar com essa força-tarefa dos procuradores da Lava Jato, que só fez mal ao Brasil. Destruiu várias empresas, destruiu muitos empregos, então destruiu o PIB brasileiro, penas altíssimas. Não tem essas penas no mundo para corrupção, 20 anos, 15 anos, 12 anos, para acusações infundadas, processos mal feitos, sem o trâmite legal. E o Aras, a uma certa hora, ele defendia, não, tem que ter o trâmite legal. Tudo bem, então ele criticou a Lava Jato, aí perfeito. Só que no trâmite legal, segundo a Constituição, é a prisão só depois da última instância. Como é que ele defende a segunda instância? É por conveniência? É por desrespeito à Constituição? Ele faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra? Digam o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Então, não serve para PGR, do meu ponto de vista. Não segue as determinações do que deve ser um PGR. Primeiro que não tem autonomia, não vai ter independência nenhuma. Segundo que ele fala dos índios, não cumpre ali as suas atribuições de defender os indígenas. Ele vai atacar, vai ajudar a atacar os indígenas, vai ser a favor de diminuir as reservas. Quer dizer, o Bolsonaro já falou que não vai aumentar, como está estabelecido, para 20%, 14%, ele quer que fique. Mas fica incentivando a invasões. Então, o que o PGR disse dos índios já o desqualifica na chefia da PGR. Já o desqualifica. Agora, afronta o artigo 5º, não tem autonomia e não sabe distinguir entre ditadura e democracia. Para ele, teve democracia em 64. Ele só enxergou ditadura em 68. E em 64, 68, o que aconteceu, então? Para ele foi um movimento de 64. E por que os generais eram os presidentes? E não o povo, se foi um movimento popular, como ele diz. Então, olha, é gravíssimo. Essa pergunta do Randolfo Rodrigues foi fundamental. O senhor
Acho que foi golpe de Estado ou foi o quê? O que aconteceu em 64? Ah, foi movimento popular, as pessoas foram para as ruas, depois os políticos aprovaram, não tinha ninguém na presidência, então os políticos e aprovaram por maioria. Aí o Randolph depois contou a história, isso foi aprovado de madrugada, não tinha nem quórum para tomar uma decisão dessa, ele declarar vaga a presidência da República, porque João Goulart estava ausente. E foi declarada vaga, sem quórum, de madrugada. Isso o Randolph contou. Contou para a televisão, né? Para todo mundo saber que o Aras estava deturpando a história, como o Bolsonaro. Aras é Bolsonaro e Bolsonaro é Aras. Né? Não tenho mais dúvida. No começo eu fiquei com dúvida, eu falei, será que o Bolsonaro não viu? Será que o Bolsonaro vai retirar a indicação? Eu falei, não, acho que o Bolsonaro vai retirar a indicação. O cara é a favor da democracia, fica repetindo que a democracia é importante e tal, e a Constituição é importante. Aí, de repente, quando começam as perguntas, mas e aí? Ah, não, prisão em segunda instância, tudo bem. Como tudo bem, se a Constituição diz que não? Então o senhor não cumpre a Constituição? E o golpe de Estado de 64? Ah, não, foi o movimento de 64. Aí pronto, aí estava na cara, né? Tá na cara que ele pensa igualzinho ao Bolsonaro, não tem nada diferente. Quando ele falou dos índios, então, era o Bolsonaro. Como é que fala minha mulher? Escrito e escarrado. Cara de um focinho do outro. Bolsonaro, Aras é Bolsonaro, Bolsonaro é Aras. Então, nesse episódio, qual é a moral da história? A moral da história é que o Bolsonaro, à luz do dia, nomeou um PGR alinhado com ele. Pela primeira vez isso é escancarado. Talvez tenha havido em outras ocasiões, mas nenhum presidente da República expôs isso em público. Diz, olha, o cara é alinhado comigo, eu escolhi. Que é mais uma indicação do que ele quer fazer. O que é uma ditadura? A ditadura é quando o executivo captura os três poderes, quando o poder é um só. É isso que é uma ditadura. É simples, não precisa ter canhão. Agora, ele capturou a PGR. A PGR não é um poder, não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o STF. Ele pode ter capturado o Dias Toffoli, mas não capturou o STF inteiro. O Dias Toffoli sim, porque ele fala em movimento 64 também, como uma cara dura, esse Dias Toffoli. Movimento 64, o Dias Toffoli já falou isso. Mas ditadura é isso, não precisa ter canhão. Basta o executivo controlar os três poderes. Se o executivo controlar o STF e controlar o legislativo, vira uma ditadura. Mas é difícil. Agora, precisa controlar a imprensa também. O Viktor Orbán na Hungria tá bem adiantado nessa formulação. Tá estrangulando a imprensa, né? Aí fecha crédito, aumenta o preço do papel, tem várias coisas que se pode fazer, tem um pacote de maldades para silenciar a imprensa. Silencia a imprensa, aí coopta os políticos. Aqui está no começo ainda. Muitos perguntam, Bolsonaro vai dar um golpe? Não é de uma hora para outra. O golpe dele, a ditadura que ele quer implantar, é um processo lento. É como disse o rapaz lá, por vias democráticas, é lento. Esse era o recado. O recado é o seguinte, vai demorar ainda a ditadura, porque a gente estava achando que podíamos entrar assim com os dois pés, mas não é bem assim. E as pesquisas estão, né, o Bolsonaro continua caindo. Vocês viram o Ibope de hoje. Metade, 50% já desaprova Bolsonaro. Daqui a pouco vai ser mais da metade. Como é que ele vai se segurar?
Todos os indicadores positivos caem. Todos os indicadores negativos sobem, aumentam. O Ibope registrou hoje 50% dos brasileiros desaprovam Bolsonaro. Mas não precisa abrir mente de um mitolado. Isso aí o cara vai vendo. Não tem essa de ficar catequizando, catequizar índio. Quem tentou foram os padres portugueses quando vieram para o Brasil. Vamos catequizar os índios. As pessoas estão vendo, as pessoas são inteligentes, as pessoas têm cérebro, as pessoas veem no bolso, as pessoas têm indicações. Não precisa convencer, olha, você está na merda. O cara percebe quando está na merda, não é? Diz, olha, você está pobre. Não precisa avisar ninguém que está pobre. O cara não tem grana. Ai, meu Deus do céu. Esse Augusto Aras. Não vai dar muita piada, porque o cara é engraçado. Aras bolas. Eu acho que vai dar muita charge. A gente vai se divertir com as charges dele. Se ele cair, os militares assumam de vez. Se ele cair, bom, depende como cair, né? Vai ser cassado, vai renunciar, mas tem o vice. O vice dele é Hamilton Mourão, é um general da reserva, não é da ativa. Então, pode assumir o Hamilton Mourão e a presidente, se o outro renuncia ou se é cassado, sei lá. Mas isso não quer dizer golpe militar. É como estou explicando. Quem tem pretensões a ditador é o Bolsonaro, não são os militares. Os militares já viram que fria que ia ser ditador. O Bolsonaro não sabe, acha que é uma coisa bonita, legal, heróica ser ditador. Veja como acabam os ditadores. Gaddafi é linchado, assassinado, pendurado no poste de cabeça para baixo. Assim que acabam os ditadores. Mas tem os caras que não leem livro, né? Ficam só jogando videogame a vida toda. Então ficam repetindo os erros, acham que é legal ser tirano. Então o Bolsonaro acha bonito ser ditador. Ele não vê como acabou Hitler, como acabou o Mussolini. E o pior é que não acaba destruído sozinho, o país vai para a ruína com eles. Veja os documentários da Alemanha, veja como estava Berlim, quando Hitler se matou para não se entregar, quando as tropas aliadas chegaram em Berlim. Veja a destruição, veja as ruínas que ficou Berlim. Veja as ruínas da Itália, as ruínas da Espanha, as ruínas É isso que acontece com os ditadores. Eles vão para a ruína e levam o país à ruína junto. Essa que é a loucura. Não pode deixar, é como diz o Raoni, tem que tirar, porque é a desgraça que vem pela frente. Vocês viram o discurso da ONU, em vez de fazer um discurso de amizade com os países, porque o país precisa de investimento, precisa de comércio, olha, nós somos legais, ele faz um discurso hostil com o mundo, né? Quem vai ter vontade de negociar com um presidente assim? Assustou o mundo. Ah, ele quer ser o maior tirano. O maior tirano, olha, é o que cai primeiro. Ele quer ser o maior tirano do mundo, tudo bem, Hitler também queria. Veja como acabou Hitler. Mussolini não tinha também? Império Romano. Mussolini queria a volta do Império Romano. Como é que ele acabou? Pendurado num poste. Nem todo louco é tirano, mas todo tirano é um louco. E tiranos têm que ser afastados. Quanto mais cedo afastados, menos destruição. Quanto mais tempo permanece, maior a destruição. Bom, você já sabe o que eu penso do Augusto Aras, está alinhado com Bolsonaro, isso é péssimo, isso é legal, mas os senadores aprovaram. O que vamos fazer? Temos que aguentar agora o Augusto Aras na PGR. Bom, e o Trump? Deixa eu só falar do Trump. O Trump, realmente, a coisa está ficando feia para ele. Porque na transcrição hoje do tal telefonema, que é o principal ponto da investigação,
Ele realmente pressiona o Zelensky para investigar o filho do Joe Biden, e o Joe Biden provavelmente o adversário dele nas eleições. E ele pressiona o Zelensky e o Zelensky concorda. Ah, claro, puxa vida, pode deixar que eu vou ver aí como é que está a investigação, vou lá falar com o juiz. Quer dizer, interferência ucraniana nas eleições americanas. Isso é uma questão de Estado. Isso é o novo Watergate. Eu não sabia, quando o Trump entregou, disse que ia entregar a transcrição, eu falei, bom, então não tem nada. Se ele está entregando é porque não tem. Mas tem. Ele entregou a transcrição e tem. Ele está falando para o Zelensky, olha, tem um negócio do filho do Joe Biden, quero que você veja aí para mim. Aí ele fala, ah, claro, eu vou falar com o juiz. E ele não liberou a grana da ajuda militar aprovada pelo Congresso, enquanto o Zelensky não foi lá investigar o filho do Joe Biden. Então, olha, o Trump, pelo que aconteceu hoje, está encrencado, está atolado nesse problema aí. Isso é uma questão muito maior do que de Mônica Lewinsky. Isso é um novo Watergate, só não tem um nome. Que Ucrânia Gate pega mal. Trump Gate. Não soa bem Trump Gate. Você tem que inventar um nome para esse lance. Zelensky Gate, é muito comprido. Não sei qual é o nome, mas que isso aí tá com cheiro de Watergate. E Watergate você sabe no que deu, né? Richard Nixon renunciou. Bom, espero vocês então às 20 horas na TV 247, no Boa Noite 247, onde vamos falar mais a respeito de tudo isso, a respeito do Aras, a respeito do impeachment do Trump, a respeito enfim, de tudo que aconteceu, do STF, que está julgando ali aquela questão do Bendini, se vale para os outros ou não. Tudo isso logo mais no Boa Noite 247, com Paulo Maria Leite, com Gisele Federici. A gente se vê lá, Valéria Torres, Betânia Rocha, Júlio César, Adão dos Santos, tchau, até lá.